Diante desse texto, eu vejo o profeta Eliseu juntamente com Elias, um referencial de poder e de glória. Quando Elias percebe que algo diferente vai acontecer na sua vida, algo sobrenatural irá acontecer no seu ministério, ele entende que está chegando o fim de mais uma trajetória ministerial. Então ele vira-se para Eliseu e diz: olha, pede-me o que quiseres, porque o que você quiser vos será feito. Então Eliseu, inteligente como era, logo fala para Elias: olha, eu não quero basicamente nada, eu quero simplesmente a porção dobrada do Espírito de Deus que há em sua vida. Então Elias fala: olha, dura coisa me pediste, mas se você me vir subindo, você terá aquilo que você deseja. Se não me ver subindo, você não terá. Então, a partir de então, Eliseu vive num propósito intenso, num propósito seguro, e não sai aos pés de Elias. Quando de repente Elias é tomado em um redemoinho, em carros de fogo, ele é levado aos céus. Então Eliseu fica sozinho e ele olha para cima e começa a falar: meu pai, e seus cavaleiros. Lá está indo uma grande referência, lá está indo Elias, e ele começa a chorar, e de repente ele percebe que a capa caíra no chão, e quando ele olha a capa no chão, ele pega aquela transferência de autoridade, porque a capa na Bíblia representa a autoridade, e Deus estava naquele momento dando autoridade a Eliseu. Ele pega a capa e vai para a beira do Jordão. Quando ele chega na beira do Jordão, ele começa a relembrar os fatos feitos através do seu mestre, o grande homem de Deus, chamado Elias. E quando ele está diante do Jordão, ele faz uma oração que muda a trajetória da sua vida, que muda a fase do seu ministério. Esta oração se tornou, na vida de Eliseu, um grande divisor de água. Por quê? Porque ele estava diante do Jordão. Quando ele veio do lado de Elias, mas agora Elias foi-se embora. Então ele levanta a capa que caíra do homem de Deus que subiu aos céus, levanta para cima e faz uma pergunta: aonde está o Deus de Elias? Quando ele faz essa pergunta, ele está procurando provocar um milagre no mundo sobrenatural. Até então, os milagres que Eliseu havia contemplado, havia feito através do ministério de Elias. O último milagre de Elias, o Jordão aberto e eles atravessando. Quando Eliseu está à beira do Jordão, ele tinha algumas opções para chegar do outro lado. Ele poderia atravessar o Jordão a nado, ele poderia procurar auxílio dos filhos dos profetas que estavam do outro lado, ele poderia procurar um lugar mais raso, aonde as pedras lhe davam condição de atravessar. Mas ele olha para o seu ministério e olha para a capa, observa a responsabilidade, e ele prefere ir pelo mundo mais difícil, ele prefere procurar o sobrenatural de Deus. Ele está dizendo: aonde está o Deus de Elias? Eu poderia atravessar a nado, eu poderia procurar pedras para me chegar, eu poderia procurar o auxílio dos filhos do profeta para me atravessar o Jordão, mas eu quero ver nesse momento, nesta hora, o Deus de Elias que se manifestava com poder e milagre. Aonde está o Deus de Elias? Ele tem que aparecer nesta hora na minha vida. Ele está dizendo: aonde está o Deus do homem que eu contemplei, subindo ao palácio, chegando diante do rei Acabe e profetizando segundo a sua própria palavra? Ele está lembrando
A partir de hoje a promessa é o seguinte: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai se secar. A viúva acredita na promessa de Deus, coloca no coração, e ela teve azeite na botija e farinha na panela por muitos dias. Esse era o Deus que Eliseu estava procurando na beira do Jordão. Onde está o Deus de Elias? Quem é Elias? O homem que subiu ao Carmelo, o homem que confrontou com 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Pela contabilidade, a matemática, Elias estava em desvantagem. Israel estava vivendo um período de mistura. Viviam adorando a Deus de manhã e adoravam a Baal à noite. Não sabia qual Deus servia. Então Elias chama os profetas de Baal para o confronto no Monte Carmelo. E quando ele sobe no Monte Carmelo, os profetas de Baal preparam o altar. Os profetas de Baal preparam a lenha e começam a clamar a Baal, começa a orar a Baal e começa a pedir fogo. A questão era o Deus de responder com fogo. Este sim é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal clamaram até as 9 da manhã, não caiu fogo. Clamaram até as 10 da manhã, também não caiu fogo. Quando deu meio-dia, Elias já estava de saco cheio. Aí ele pergunta: ei, meus filhos, aonde está Baal na vida de vocês? Grande mais alto. Quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está dormindo e não está podendo ouvir vocês. Elias começa a zombar dos profetas de Baal e o fogo não cai sobre o altar. De repente, Elias arruma o altar, prepara o altar, porque para cair fogo o altar tem que estar consertado, para cair fogo o altar tem que estar preparado. Elias prepara o altar e ele levanta a sua voz ao céu e proclama dizendo: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu agora. E a Bíblia diz que fogo do céu caiu e consumiu a lenha e bebeu a água, e o nome do Senhor foi glorificado. Aí mais bonito, os filhos de Israel olharam aquela ação e começaram a falar: só o Senhor é Deus, realmente, só o Senhor é Deus. O Deus que responde com fogo está aqui nesta noite, e Ele veio para falar com você. O mundo físico está sendo facultado pela sua vida, procurado pela sua família. Eu quero ver você agora procurar o mundo sobrenatural, aquilo que ninguém faz, aquilo que o médico não dá conta, aquilo que o advogado não dá conta. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, Ele dá conta e Ele pode intervir na sua situação. Quem acredita, levanta a mão, exalta a Deus. Aonde está o Deus de Elias? Eliseu pergunta. Eliseu estava perguntando: aonde está o Deus daquele homem de perseverança? O homem de perseverança que fala para o seu rosto: olha, sobe a colina. 3 anos e meio não chovia em Israel. 3 anos e meio a seca operava. E de repente, o homem de Deus resolve profetizar. Ele chama o seu moço e fala: sobe a colina, observe como é que está o tempo. Aí ele vai. Olha, Eliseu está do mesmo jeito. Só que ele não desiste. Porque o segredo da nossa vitória está exatamente aqui, na perseverança. Aleluia! Então uma vez não deu certo, bate a poeira, tenta de novo. Não deu certo, tudo bem, deixa eu me organizar. Bate a poeira, tenta de novo. Elias diz ao moço: vai mais uma vez, porque o segredo da vitória está aqui, perseverar. Olha, pela 3ª vez, Elias está do mesmo jeito, está limpo, o tempo não está para chuva. Ele poderia falar assim: eu acho que
Deus não quer mandar chuva nesse tempo, nesse exato momento. Mas ele tinha convicção do Deus que ele servia. Então ele disse para o moço: vai mais uma vez. E ele foi a quarta, a quinta, a sexta. E pela sétima vez ele foi. E na sétima vez, pensa que viu um temporal. Ele diz: olha, algo está diferente. Eu vejo uma pequena mão, o tamanho da mão de um homem. Que o nosso milagre começa pequeno. Aí Elias vê o agir de Deus e manda falar para Acabe, fala para Acabe correr para o palácio, porque vai cair chuva sobre Israel. Mas está pequeno, mas vai, eu acredito que vai. Não parece que vai dar muita coisa, mas eu acredito que vai. Chuvas, né? O que está acontecendo na sua casa? Não dá para imaginar se vai ter vitória, se vai ter conquista ou não. Tenta por 7 vezes. Não dá na primeira, na segunda, vai. Quem sabe na 7ª uma pequena mão do tamanho da mão de um homem vai aparecer. É o início de uma grande vitória na sua vida. Quem acredita, levanta a mão e glorifica. Chuva caiu do céu. A chuva naqueles dias significava alimento, significava o fim de uma crise existencial, porque Samaria não importava e não exportava mais alimento. Deus queria atingir a chuva, porque ele queria acabar com o boato que Baal era o Deus da chuva. Então ele manda Elias profetizar e exterminar a chuva, porque não caindo chuva, não tinha alimento nas árvores, os animais não produziam leite no curral, e assim a crise operava. Lembra da mulher, da viúva, quando Elias chegou até ela, a crise tinha chegado também na sua casa. O país estava seco, o país estava minguando, estava ficando pequeno, as condições eram precárias, mas Deus resolveu usar o profeta para chover em Israel. Prepare-se, este ano de 2013 vai chover na sua família, vai chover na sua casa, vai chover no seu ministério. Chover para quê, Caleb? Vai chover para nascer filhos obedientes, vai chover para nascer ministério dentro da tua casa, vai chover para nascer aquela vitória que você precisa. Se você acredita, por favor, levante as mãos para cima, levante, diga: eu creio. Pega essa palavra profética, coloca no peito e diz: essa palavra para mim, e a vitória é certa no nome de Jesus. Só que acredita, exalte o nome do Espírito Santo. O Deus de Elias está aqui nessa noite. Esse era o Deus de Elias, mas agora Eliseu está sozinho. Eliseu não tem a companhia do profeta Elias. Quem é Eliseu? Certo dia alguém perguntou: tem algum profeta por aí, pastor? Aí alguém disse: tem Eliseu, vírgula, aquele que deitava a água na mão de Elias. Opa, chama para cá. Tem Eliseu, aquele que deitava água na mão de Elias. Eliseu levanta a capa para cima na beira do Jordão e diz: eu não vou procurar o mundo físico, eu não vou procurar atravessar o Jordão errado, eu não vou procurar o sítio do outro lado, eu não quero uma embarcação, eu quero saber aonde está o Deus do meu Senhor. Sabe o que acontece com a maioria de nós hoje? Vivemos e sobrevivemos de experiências do passado. Nós nunca nos posicionamos à frente
e falando para Deus: Deus, eu quero uma experiência sobrenatural contigo. Aleluia! Eu posso ver o mundo físico ao meu favor, auxílios humanos, mas eu quero uma experiência sobrenatural contigo. Eu quero atravessar o Jordão a seco, mas isso é impossível, para Deus não é. A maioria de nós procuramos o mundo físico. Lembra dos nossos pais, quando nós ficávamos doentes? A primeira coisa que eles faziam era abrir a Bíblia, ler uma palavra, reclamar ao Deus de Elias. Segunda opção, procuravam o mundo físico, os médicos. Quando a situação estava difícil na nossa vida, lembra dos nossos pais, o que eles faziam? Dobravam o joelho no quarto e falavam com Deus: Deus intervém. Segunda opção, o mundo físico, mas nós invertemos os valores, procuramos o mundo físico em primeiro lugar. Estamos perdendo a intimidade com Deus. Estamos fazendo a igreja simplesmente de lugar para cultuar semanalmente. Viemos ao culto da sexta, da quinta, do domingo e tá bom. Mas quando o Jordão se estabelece na nossa vida, nós procuramos atravessar a nave, porque é mais fácil. Nós procuramos lugares rasos, porque é mais fácil. Não temos a intimidade